Pra que colocar metas de ano novo, sendo que a maioria das pessoas vão jogar a toalha, vão largar isso de lado, não vão seguir isso, não vão completar, vai chegar ali no meio do ano, não vai dar a mínima. Quer ver só um exemplo? Se você está assistindo isso no início do ano, ou até lá para o finalzinho do ano, quando você quer colocar suas metas, ou quando você já colocou suas metas e está ali no mês de janeiro, fevereiro, você está bem quente nesse assunto. E provavelmente você está falando, ó, eu vou emagrecer, eu vou comprar um carro, eu vou fazer uma viagem, eu vou, sei lá, abrir meu negócio, ganhar uma promoção no trabalho, o que seja. Mas eu garanto que se passar ali de abril, maio, junho, é muito provável que você nem lembra mais da existência dessas metas. Então a minha questão é tanto para você que está assistindo esse vídeo, mas é também uma questão para mim. Para que a gente coloca metas, sendo que a gente lá para o meio do ano, no máximo, até um pouco antes, a gente já joga a toalha e às vezes chega no final do ano sem mesmo lembrar quais que eram as metas que a gente colocou para a gente alcançar? Tá aí um grande questionamento. E eu acho que eu tenho uma resposta em cima disso, baseado em alguns experimentos que eu fiz na minha vida e nessas metas de ano novo. Algum tempo atrás eu coloquei algumas metas de ano novo, onde às vezes as metas eu pensava que eu ia bater em dezembro e já batia em janeiro. Enquanto outras eu pensava que eu ia bater em um ano e levaram 2, 3. E teve outras que nunca chegaram a se concretizar, né? E eu fiquei pensando, eu falei assim, cara, o que dessa meta, o que dessas metas que eu coloco, o que disso aqui eu controlo? Porque às vezes a gente coloca uma meta lá na frente, só que a gente não tem tanto controle disso. E eu fiquei refletindo, eu fiquei pensando assim, cara, o que de fato eu posso agir em cima, eu posso ter um plano, eu posso estabelecer, eu posso criar alguma coisa para ter pelo menos um vislumbre do caminho que eu preciso percorrer até chegar lá. E nesse tipo de reflexão, eu comecei a entender o tanto que é importante a gente fazer uma gestão de tempo. E quando eu falo gestão de tempo, não é nada complicado, de muitas ferramentas, de horário cronometrado, tantos minutos para você comer, tantos minutos para você dormir e tal, tantos minutos para você ir lá no banheiro dar uma cagada, não é nada disso. Às vezes, gestão de tempo é basicamente você dividir o seu dia nas coisas que você faz. Por exemplo, um horário para acordar, um horário para dormir, um horário para trabalhar e um horário para estudar. Às vezes só isso já organiza a sua vida de um jeito que você vai alcançar muito mais metas de ano novo do que se você não tivesse nada organizado. É um fato muito, muito engraçado, porque às vezes eu converso com pessoas que já saíram da corrida dos ratos, aquelas pessoas que já estão literalmente aposentadas, e às vezes até mais nova, nos seus 30, 31, 32 anos de idade, e que elas não precisam mais trabalhar para viver. E eu pergunto, falo assim, e o que tem valor para você? O que de fato, assim, o que você ainda cronometra? O que é aquilo que... Qual que é a sua moeda? Qual que é a moeda que vale mais do que dinheiro para você? A pessoa pega e fala, é o meu tempo. Né? E quando a gente para pensar sobre o tempo, é de fato algo que não volta. A gente está aqui, eu estou gravando esse vídeo, eu vou subir no YouTube, beleza, foi um tempo aí que eu usei esses 10, 15, 20 minutos para produzir alguma coisa e compartilhar com outras pessoas, mas eu poderia simplesmente usar esses 10, 15, 20 minutos para ficar preocupado com coisas que não me levariam a lugar nenhum. Né? Então tá aí, a gente às vezes desperdiça muito mais tempo do que a gente pensa que desperdiça. Essa é a grande ironia da vida. E quando a gente coloca um calendário, quando a gente coloca um dia separado pelas coisas que a gente faz, ou às vezes você pode fazer o seguinte, você pode colocar horário para as coisas que você faz, ou você pode colocar tarefas que você vai ter que fazer no dia seguinte. Essas duas formas são ótimas maneiras de você começar a se organizar. Né? E para que você está falando de organização? Porque a gente começou esse vídeo falando sobre as metas de ano novo que muitas vezes a gente não alcança. E às vezes a gente coloca uma meta lá longe, de uma forma que a gente não sabe como a gente vai chegar lá, mas se a gente começar a quebrar essa, que tem até aquela frase, né, dividir para conquistar. Se a gente começa a quebrar essa meta, às vezes por mês, por semana, fazendo uma ou duas coisinhas ali, por menor que por 15 minutos, por meia hora que seja por dia, mas se fizer todos os dias, em 365 dias, isso vai gerar de fato um resultado muito maior do que a gente está esperando. Tem até uma frase que fala que a gente
superestima o que a gente consegue fazer em um ano e subestima o que a gente consegue fazer em 5. Ou seja, metas de ano novo. Aí você coloca aquelas paradas mega impossível lá, achando que você vai dar conta de alcançar 10, 15, 20, 30 coisas que vão demandar muito esforço, muita energia. Na tua cabeça você acha que você vai alcançar tudo. Mas aí, beleza, chegou no final do ano, às vezes você não alcançou nem metade. Mas quando a gente coloca metas de 5 anos, a gente fala assim, acho que não vai dar e tal, tal, tal. Mas na maioria das vezes, essas metas de 2, 3, 4, 5 anos ou até mais, são metas que a gente acaba subestimando a nossa capacidade. Porque se a gente for um pouquinho mais agressivo nessas metas, você vai ver que tem como alcançar, por mais que pareça impossível. Mas aí a gente está jogando com a moeda do tempo ao nosso favor. Então, se uma pessoa chega e fala assim, eu vou dedicar um ano para ser o melhor do Brasil em alguma coisa. Beleza, eu até acredito que isso possa acontecer, de fato, a dedicação, o tempo, o esforço, isso conta muito. Mas é um pouco diferente dessa pessoa falar, eu vou ficar 5 anos pelo menos dedicado a ser o melhor do Brasil em alguma coisa, tá? E melhor do Brasil, usei só uma referência para você entender. Pode ser dedicado a passar, em medicina, passar em algum concurso, em ter R$ 1 milhão na minha conta, enfim, o que seja, né? Independente do objetivo. Se a pessoa falar que vai ficar 5 anos, aí já fica muito mais fácil dela mesma acreditar e até da gente que está de fora acreditar, porque é algo que a gente sabe que o tempo vai jogar a favor da pessoa. Ela vai estar ano após ano, durante 5 anos, focado em fazer aquela coisa acontecer, né? Enfim, o vídeo é esse, é um vídeo um pouco mais breve, mas que eu trouxe esse conteúdo um pouco mais condensado sobre metas de ano novo e sobre a gente focar naquilo que a gente controla, que muitas das vezes é o nosso tempo, é o nosso dia. Então, vai colocar a meta para um ano inteiro? Pensa assim, o que eu posso fazer 15 minutos por dia para alcançar essa meta lá no final do ano? 15 minutos não vai matar ninguém, não vai machucar ninguém, não vai tirar o seu tempo. Eu tenho certeza que você tem 15 minutos para fazer alguma coisa. E se for uma única meta, que você sabe que com 15 minutos por dia você pode chegar lá, existe boas chances de que em um ano inteiro, fazendo 15 minutos por dia, você chegue lá, né? Às vezes a persistência, o processo, o dia a dia, ele vale muito, muito, muito mais do que a gente simplesmente colocar uma meta agressiva e deixar o Léo para chegar no fim do ano e a gente nem lembrar que estava com aquela meta a mais e estabelecer novas metas para o ano novo e repetir toda essa história, todo esse padrão tóxico de colocar metas que a gente meio que sabe que não vai alcançar. Então, enfim, é uma mudança que eu venho mudando o meu sistema de organização, depois futuramente vou compartilhar com vocês, mas essa foi uma das mudanças que eu fiz nesse sistema agora de 2023 de organização que eu montei aqui para mim. Eu separei por semana o que eu tenho que alcançar cada semana para lá no final do ano já ter batido a meta que eu quero. Então fica muito mais tangível, fica muito mais visível, né? Enfim, é isso. Gratidão por você ter chegado até aqui. Digita aí nos comentários o que você acha de todas essas paradas de metas de ano novo, se você tem costume de cumprir as metas de ano novo, se às vezes você coloca as metas ali, mas igual eu, você dá uma derrapada, às vezes não cumpre ali nem metade das metas e tá buscando uma forma de ser melhor nisso, de fato de trocar a sua mentalidade, seu mindset em cima disso para começar a alcançar suas metas de ano novo. Comenta aí que eu tô curioso, quero te ouvir. Tamo junto, um abraço.